Nos episódios anteriores, você já identificou as crenças que não são suas. Já compreendeu como elas se infiltraram em sua vida através de gerações não vividas por você. Você já reconheceu os padrões que repetiu sem questionar. Mas o verdadeiro desafio começa agora. Como reconstruir sua realidade com base em crenças autênticas, que ressoem com quem você realmente é. Como transformar conhecimento em liberdade? Como substituir o que foi herdado pelo que é verdadeiramente seu? A resposta não está em negar seu passado, mas em escolher conscientemente quais legados carregar e quais soltar. A verdadeira chave da transformação não é sobre destruir, mas sobre reconstruir. E hoje, você vai descobrir como fazer isso. Não como teoria, mas como prática diária que muda a sua vida a partir de agora. Se você chegou até aqui, é porque já passou por uma jornada profunda de autoconhecimento. Se não viu os episódios anteriores desta série, especialmente o episódio 5 sobre crenças familiares que não são suas, recomendo que assista antes, pois este vídeo é a culminação de tudo o que exploramos até agora. Hoje não vamos apenas falar sobre identificar crenças limitantes. Isso já fizemos. Hoje vamos falar sobre o que fazer depois do diagnóstico, sobre como reconstruir sua realidade com base em crenças autênticas que ressoem com quem você realmente é. Este não é um final, mas um novo começo. O despertar consciente que transforma conhecimento em ação em liberdade real. Este é o 6º e último episódio da série Crenças Limitantes, a chave final de como reconstruir sua realidade com novas crenças. A maioria das abordagens de autoconhecimento para aqui. Elas ajudam você a identificar padrões, a reconhecer crenças limitantes, mas param antes da etapa mais crucial, a reconstrução. É como diagnosticar uma doença sem oferecer tratamento, ou identificar um problema sem apresentar uma solução viável. Você pode saber que carrega fardos que não são seus, que repete padrões que não escolheu, mas sem saber como mudar, esse conhecimento pode se tornar uma fonte adicional de frustração. É por isso que tantas pessoas se sentem presas, mesmo após terem insights profundos. Elas têm um mapa, mas não têm a bússola para seguir em frente. A verdadeira transformação começa quando paramos de julgar nossa vida por padrões externos e começamos a avaliá-la pela sensação que ela gera em nós no momento presente. Como Nietzsche nos ensinou com seu conceito do eterno retorno, a vida é boa quando você não tem problema em repeti-la exatamente como é. Quando você não está olhando para o relógio, desejando que o tempo passe mais rápido, quando não está preso ao passado ou ansioso pelo futuro, mas plenamente presente, desejando a eterna duração do momento atual. Essa é a essência do despertar consciente. Não apenas reconhecer o que é falso, mas construir o que é verdadeiro. O processo de reconstrução não é linear nem rápido. É um movimento contínuo de identificação, confronto e integração. Não se trata de substituir uma crença limitante por uma crença positiva. Isso seria apenas trocar um ídolo por outro. Trata-se de desenvolver uma relação mais consciente com suas próprias crenças, de entender que elas são escolhas, mesmo quando não foram feitas conscientemente, e que, portanto, podem ser refeitas. É como construir uma casa sobre alicerces sólidos, mas com a liberdade de projetar cada cômodo de acordo com as suas necessidades reais, não com as expectativas de outros. Um dos maiores obstáculos na reconstrução é a ilusão de que precisamos ter todas as respostas antes de começar. Muitas pessoas ficam paralisadas, esperando o momento perfeito ou a solução definitiva, enquanto a verdadeira transformação acontece através de pequenos passos consistentes. É como querer construir uma casa perfeita antes de colocar a primeira pedra. A reconstrução começa com um único tijolo, com uma única escolha consciente, com um único momento
em que você decide agir de acordo com quem você é, não com quem foi programado para ser. A escrita reflexiva é uma das ferramentas mais poderosas para esse processo de reconstrução. Quando você coloca no papel seus pensamentos, sentimentos e padrões, você transfere o que está oculto na mente para o plano da realidade objetiva, onde pode ser examinado, questionado e transformado. A escrita não serve apenas para registrar, mas para revelar padrões que permanecem invisíveis enquanto estão apenas na sua cabeça. Quantas vezes você já teve uma ideia vaga que, ao escrever, se transformou em uma clareza surpreendente? Essa é a magia da escrita reflexiva. Ela não apenas documenta a sua jornada, mas cria a jornada enquanto você escreve. O diálogo interno é outro componente crucial. Muitas pessoas têm um diálogo interno extremamente crítico, que reforça crenças limitantes sem que percebam. A chave está em transformar esse diálogo de julgamento para curiosidade. Em vez de "por que eu fiz isso de novo?", experimente "o que essa repetição está me dizendo sobre minhas necessidades não atendidas?". Essa mudança sutil, mas profunda, transforma a autocrítica em autoconhecimento, criando espaço para mudança real. É como mudar de um juiz severo para um aliado compassivo, que quer ajudar você a entender, não condenar. A integração de novas crenças não acontece através de afirmações vazias, mas através de experiências que contradizem as crenças limitantes. Se você acredita que não merece amor, não basta repetir "eu mereço amor". Isso pode até reforçar a crença limitante através da negação. O que funciona é criar pequenas experiências que contradigam essa crença. Aceitar um elogio sem minimizá-lo, permitir-se ser cuidado, dizer sim a um convite que antes você recusaria por medo de não ser bom o suficiente. Cada uma dessas ações cria uma nova evidência em seu sistema nervoso, mostrando que a crença limitante não é uma verdade absoluta, mas uma interpretação que pode ser alterada. O processo de reconstrução também requer paciência com o tempo não linear da transformação. Você pode passar semanas sem perceber mudanças significativas e então, de repente, perceber que reagiu de maneira completamente diferente a uma situação que antes desencadearia seu padrão habitual. Essas mudanças sutis são frequentemente invisíveis no dia a dia, mas acumulam-se para criar uma transformação profunda. É como o crescimento de uma árvore. Você não vê o crescimento diário, mas após meses a diferença é evidente. A reconstrução de sua realidade acontece assim, através de pequenas escolhas consistentes que, somadas, criam uma nova realidade. Um dos conceitos mais transformadores que Nietzsche nos oferece para o processo de reconstrução é o que ele chamou de amor fati, amor ao destino. Para Nietzsche, este não é apenas um conceito filosófico abstrato, mas uma prática radical de aceitação incondicional da realidade. Amor fati não significa resignação passiva ou aceitação do que não podemos mudar. Significa algo muito mais profundo: amar a vida exatamente como ela é, com todas as suas imperfeições, desafios e contradições. É a coragem de dizer sim à vida, não apesar das dificuldades, mas inclusive por causa delas, reconhecendo que são parte integrante da nossa jornada. Quando o aplicamos ao processo de reconstrução de crenças, não estamos simplesmente aceitando o que herdamos, estamos assumindo plena responsabilidade por transformá-lo em algo que serve à nossa verdade autêntica. O amor fati é particularmente poderoso porque nos liberta da ilusão de que a vida deveria ser diferente do que é. Quantas vezes você já se pegou resistindo à realidade, desejando que as coisas fossem diferentes, que seu passado fosse outro, que suas circunstâncias fossem mais favoráveis? Essa resistência cria um sofrimento adicional, uma segunda camada de dor que não é necessária. O amor fati nos convida a abandonar essa resistência e a abraçar a realidade como ponto de partida para a transformação. Não se trata de aprovar tudo o que acontece, mas de reconhecer que este é o terreno
em que plantaremos as sementes de nossa nova realidade. Quando paramos de lutar contra o que é, criamos espaço para agir com clareza e propósito, em vez de reagir a partir da frustração e do ressentimento. Se você não viu o episódio 5 sobre crenças familiares que não são suas, assista, pois entender como herdamos certas crenças é o primeiro passo para aplicar o amor fati em nossa vida. O conceito do eterno retorno, que discutimos no episódio 5, também oferece uma ferramenta prática poderosa para a reconstrução. Nietzsche nos desafia a imaginar que cada momento de nossa vida se repetirá infinitamente, exatamente como é. A pergunta fundamental não é como eu gostaria que fosse, mas como eu quero que seja, sabendo que repetirei isso para sempre. Esta perspectiva transforma a nossa relação com cada escolha, cada ação, cada pensamento. Em vez de vivermos no piloto automático, repetindo padrões inconscientes, somos convidados a viver cada momento com plena consciência e responsabilidade. Quando aplicamos o eterno retorno ao processo de reconstrução, cada nova crença que adotamos não é apenas uma mudança teórica, mas um compromisso com uma forma de vida que escolheríamos repetir infinitamente. Um exemplo prático do eterno retorno em ação: imagine alguém que historicamente evitou relacionamentos sérios por medo de ser abandonado, herdando inconscientemente a crença de que os relacionamentos sempre terminam em dor. Ao aplicar o eterno retorno, essa pessoa não apenas reconhece a origem dessa crença, mas se pergunta: se eu soubesse que teria que viver repetidamente essa evasão de relacionamentos, como me sentiria? A resposta frequentemente revela um profundo desconforto com a perspectiva de viver eternamente na solidão que ela mesma criou. Esse desconforto não é um sinal para desistir, mas um convite para reconstruir sua relação com os relacionamentos de maneira autêntica, não baseada no medo herdado, mas na coragem de escolher conscientemente como quer amar. É exatamente isso que Nietzsche queria dizer quando afirmou que a vida é boa quando você não tem problema em repeti-la exatamente como é. A reconstrução de crenças não é um processo de substituição direta, mas de integração consciente. Muitas abordagens simplistas sugerem que basta trocar uma crença limitante por uma crença positiva, mas isso frequentemente falha, porque não aborda a complexidade da psique humana. A verdadeira transformação ocorre quando reconhecemos a função que a crença limitante servia, respeitamos essa função e então criamos uma nova forma de atender a essa necessidade que seja mais alinhada com quem somos agora. Por exemplo, se você carrega a crença limitante de que não posso confiar em ninguém, não basta repetir "eu confio em todos". O processo mais eficaz é reconhecer que essa crença surgiu como proteção contra ferimentos passados. Honrar essa intenção de proteção e então criar uma nova crença mais sutil e realista, como posso discernir quando confiar e quando ser cauteloso. Essa abordagem não nega a experiência passada, mas a integra em uma narrativa mais ampla e empoderadora. A escrita reflexiva, quando praticada com profundidade, se torna um verdadeiro laboratório para a reconstrução de crenças. Não se trata apenas de registrar pensamentos, mas de criar um diálogo consciente com as camadas mais profundas de nossa psique. Um método poderoso é o diálogo com a crença. Escreva sua crença limitante como se fosse uma entidade separada. Então, converse com ela por escrito. Pergunte: qual é a sua intenção? O que você está tentando proteger em mim? Como eu posso honrar essa intenção de proteção de uma maneira que me liberte, em vez de me aprisionar? Esse processo revela frequentemente intenções positivas por trás de crenças aparentemente limitantes, permitindo uma integração mais completa e duradoura. É como Nietzsche sugeriu em sua reflexão sobre o eterno retorno. Considere a possibilidade de que cada ato que você escolher, você escolherá para sempre, por toda a eternidade. Você gosta dessa ideia ou detesta?
Isso te traz medo ou conforto? A técnica do espaço entre é outra ferramenta prática que emerge da filosofia existencial. Quando você reconhece um padrão automático ou uma reação inconsciente, em vez de seguir imediatamente o impulso, crie intencionalmente um espaço entre o estímulo e a resposta. Neste espaço, você tem a liberdade de escolher uma nova forma de agir, de criar uma nova crença através da ação. Por exemplo, se você tem a crença limitante de que minhas opiniões não são importantes, o impulso automático pode ser permanecer em silêncio em reuniões. O espaço entre é o momento em que você reconhece esse impulso, respira e então escolhe compartilhar sua opinião mesmo com o medo. Cada vez que você faz isso, está não apenas agindo de maneira diferente, mas reescrevendo sua história interna, criando evidência concreta de que suas opiniões são importantes. Nietzsche estava certo quando disse que a vida deve ser vivida e não apenas imaginada. É através da ação que as novas crenças se tornam reais. O processo de reconstrução também requer uma relação mais consciente com o tempo. Muitas pessoas ficam presas na ilusão de que a transformação deve ser rápida e completa, o que cria pressão adicional e frequentemente leva ao desânimo. A verdadeira reconstrução é um processo orgânico, semelhante ao crescimento de uma árvore. Você não vê o crescimento diariamente, mas com o tempo, a diferença é evidente. É importante cultivar paciência com este processo, reconhecendo que cada pequena escolha consciente, cada momento em que você escolhe agir de acordo com sua verdade autêntica em vez do padrão herdado, está contribuindo para uma transformação profunda. A chave está em focar no processo, não no resultado final. É através da prática consistente que as novas crenças se tornam parte integrante de quem você é. Como Nietzsche percebeu em sua própria jornada, a verdadeira transformação não é sobre destruir, mas sobre reconstruir. O processo de reconstrução de nossa realidade não é sobre negar nosso passado, mas sobre escolher conscientemente quais elementos queremos levar adiante. Como escreveu Spinoza, a liberdade não é a negação do que somos, mas o entendimento consciente de quem somos. Quando identificamos uma crença como não sendo nossa, quando percebemos que estamos carregando um fardo que não nos pertence, já começamos a romper com ela. É como acordar de um sonho e perceber que você não é o personagem do sonho, mas o sonhador. Essa distinção fundamental é o que nos dá o poder de escolher se queremos continuar a história ou escrever um novo capítulo. A consciência transforma o inconsciente em consciente, e o que é consciente pode ser escolhido ou alterado. Não se trata de culpar nossa família ou de negar nossa história, mas de reconhecer que herdamos programas emocionais que podem não servir à nossa realidade atual. A verdadeira liberdade começa quando você reconhece que não precisa carregar fardos que não são seus. A jornada que percorremos nesta série, desde a identificação das crenças limitantes até a compreensão de suas origens familiares e agora a reconstrução consciente, representa mais do que conhecimento teórico, representa um convite para uma transformação prática e contínua. Cada etapa foi cuidadosamente construída para nos levar de um estado de inconsciência para um estado de escolha consciente. Não se trata de um destino final, mas de um processo contínuo de autoconhecimento e reconstrução. Afinal, como Nietzsche nos ensinou, a verdadeira transformação não é sobre destruir, mas sobre reconstruir. Se você chegou até aqui, é porque algo ressoou profundamente em você. Talvez você tenha identificado padrões em sua vida que agora percebe que não são seus. Ou talvez tenha reconhecido a origem de certas crenças limitantes que até hoje moldam suas escolhas. Este não é o fim da jornada, mas um novo começo. O momento em que você pode decidir conscientemente quais heranças carregar e quais soltar. A consciência que você adquiriu ao longo desta série é o primeiro passo para a liberdade, mas o verdadeiro poder está em como você escolherá agir com essa nova compreensão. Não se trata de culpar nossa família ou de negar nossa história,
mas de reconhecer que somos maiores que os padrões que herdamos. Somos capazes de honrar nosso passado sem sermos definidos por ele, de respeitar nossa linhagem sem repetir seus erros. A verdadeira transformação começa quando paramos de julgar nossa vida por padrões externos e começamos a avaliá-la pela sensação que ela gera em nós no momento presente. Este foi o 6º e último episódio da série Crenças Limitantes. Não há um próximo episódio nesta série, mas esta jornada não termina aqui. A reconstrução é um processo contínuo, um despertar consciente que transforma conhecimento em liberdade verdadeira. Se você sente que há mais por trás da vida cotidiana, se questiona sobre o porquê da dor, da repetição de padrões, da sensação de estar perdido, então este espaço é para você. Inscreva-se no canal Psiquilogia. Ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, onde vamos continuar explorando as profundezas da mente, as sombras do ser e os caminhos para o despertar. Deixe seu comentário. Não precisa ser longo. Basta uma palavra: liberdade, recomeço ou agora entendo. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja pronto para reconstruir sua realidade com base em quem ele realmente é. Porque, às vezes, reconhecer que uma crença que te limita é o primeiro passo para deixá-la para trás. E talvez este tenha sido esse momento.